Então, gente, boa noite. Eu sou Denise Damiani. Queria dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui com a gente nessa noite. Nós temos todas as quartas-feiras do Comitê 88 do Grupo Mulheres do Brasil uma conversa sobre carreira, sobre mulheres, sobre liderança. E hoje vai ter uma conversa super bacana aqui com a Lucimar e a Nadine e também a Renata fazendo aí a intermediação das perguntas de vocês, que vocês podem ir colocando no chat. O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo que hoje estamos com quase 60 mil pessoas associadas. A gente trabalha nas causas para melhorar o Brasil com a ajuda das mulheres. O Comitê 88 foi o primeiro comitê que foi montado dentro do Grupo Mulheres do Brasil. O motivo desse comitê é fazer com que a gente tenha mais mulheres na liderança das empresas, dos grupos e dos governos, porque quanto mais mulheres a gente tiver, mais voz as mulheres vão ter na sociedade como um todo. E se chama 88 porque na época tinha saído uma pesquisa da Ernst Young dizendo que ia levar 80 anos para as mulheres serem 30% da liderança, e a gente dizia que a gente não queria que levasse 80, a gente queria que levasse 8. Então é com isso que a gente batalha, para angariar mais mulheres que queiram crescer na carreira e também chamar mais atenção da liderança e dos grupos empresariais em geral, para poder ajudar e dar oportunidade para que as mulheres possam subir, possam aparecer, possam aportar com o seu valor, o seu conhecimento, e a gente acredita que a diversidade traz bastante valor para a sociedade e para as empresas como um todo. Então, muito boa conversa para vocês, elas vão se apresentar agora, e todo mundo que quiser, então, fazer perguntas, o chat está aberto. Depois isso fica lá no YouTube do Mulheres do Brasil, e também vai para o meu site, denisedamiani.com. Quem perder agora, ou quem quiser mandar o link depois, para as pessoas que não estiverem aqui agora assistir, vai ser um prazer. Boa noite, boa conversa, muito obrigada pela participação de todas. Muito obrigada, Denise, pela ótima apresentação aí. Eu vou me apresentar primeiro e em seguida eu vou pedir para nossos convidados se apresentarem. Eu espero que não fique muito repetitivo para quem já assistiu alguma live que eu estava presente, enfim, mas como já foi dito, meu nome é Renata Moreira, eu sou paulistana, eu cresci em Salvador e eu sou formada em jornalismo e tenho um mestrado em comunicação e cultura, ambos realizados no Brasil. Eu sou casada e moro na Alemanha há cerca de 6 anos. Aqui na Alemanha, enfim, eu resolvi entrar no desafio de fazer um novo mestrado, e aí estou estudando um pouco mais, já estou terminando já terminei minha tese e tal, mas eu faço um mestrado na Universidade de Kassel, no programa Global Political Economy, que seria, em uma tradução simples, política e economia global. O foco dos meus estudos é em diversidade e igualdade de gênero no mercado de trabalho, e a minha tese, né, que já foi depositada, aborda o tema igualdade no mercado de trabalho, o papel das mulheres na quebra do teto de vidro na indústria automotiva e no varejo no Brasil. Eu trabalho também no Instituto focado na luta por melhores condições de trabalho no mundo, por meio de intercâmbios de conhecimento, intercâmbio acadêmico, e recentemente eu passei a contribuir com a organização European Women on Boards, e que numa tradução simples seria Mulheres Europeias no Conselho, né, de Empresas. Eu conheci o trabalho do Grupo Mulheres do Brasil ao começar a esboçar minha tese entre 2018 e 2019, mas eu passei a participar oficialmente do grupo muito recentemente. E o tema da nossa conversa de hoje tem muito a ver com o que eu tenho pesquisado e me engajado nas diversas esferas, por isso eu estou super empolgada. Hoje a gente conta, como a Denise falou, com a participação da Lucimar Reis, executiva com mais de 30 anos na indústria de aviação e turismo, e com a doutora Nadiane Krug, autora do livro 30 Horas. E eu gostaria de pedir para vocês, então, se apresentarem para que a gente possa conhecer vocês um pouquinho mais do perfil profissional, para que vocês possam apresentar um pouquinho mais de vocês para a gente. Lucimar, você pode começar? Posso? Estou aberta. Peraí. Estou aberta. Obrigada, Renata.
Bom, boa tarde a todas, boa tarde, Nadiane. Eu sou a Lucimar Reis, eu sou executiva da indústria de aviação, né? Hoje eu tenho 50 anos, comecei a minha carreira aos 18 anos na antiga TAM, quando ainda era TAM regional. Tive passagens aí pela Varig, depois Continental Airlines, que é uma companhia aérea americana, quando veio para o Brasil, e se fusionou depois com a United, né? Virou United, e eu fiquei 20 anos na United Continental Airlines, fui a diretora para o país aqui no Brasil. Em 2018 eu recebi um convite, e depois de ter feito aí quase 30 anos de carreira na aviação, aí eu mudei de lado da mesa, fui trabalhar na CVC Corp, que é a empresa grupo, né, donas da CVC, que todo mundo conhece, que é uma marca super conhecida, mas donas também da Submarino Viagens, da Trend Operadora, Visual Operadora, Experimento Intercâmbio e outras agências no Brasil e também 9 agências grandes na Argentina. Gosto muito desse assunto, de falar de mulheres no mercado de trabalho, eu gosto de contar minha história, para poder tentar inspirar um pouco essa nova geração, as mulheres que estão ao meu lado, principalmente porque eu vim de uma indústria bastante masculina, né, que é a indústria da aviação. Então, eu acho muito legal a gente poder falar, porque eu acredito que falando as pessoas começam a entender e até se inspirarem, né, e pensar, poxa, eu também posso. Então, eu aceitei de muito bom grado esse convite. Obrigada, viu, Renata? Estava no mute, perdão. Obrigada a você pela tua apresentação, Lucimar. Nadiane, você pode se apresentar também, por favor? Claro. Bom, primeiramente, obrigada, né, por agradecer ao Comitê 88, né, por essa oportunidade de estar aqui discutindo, assim, muito legal estar com Lucimar e com Renata. Meu nome é Nadiane Kruk, eu sou de Curitiba, sou engenheira civil e acabei fazendo mestrado e doutorado na área de recursos hídricos, né, na parte de hidrologia. Eu, até 2015, estava trabalhando como professora do ITA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e depois disso, por uma oportunidade de trabalho para o meu marido, pedi licença e a gente se mudou aqui para a Alemanha. Aqui na Alemanha, eu cheguei a trabalhar como pesquisadora na Universidade de Hamburgo, e em março desse ano, então, eu publiquei esse livro que trata sobre equidade de gênero e equilíbrio vida e trabalho, muito contando essa minha experiência, comparando Brasil, Alemanha, né? E desde março também eu estou trabalhando no Grupo Mulheres do Brasil, estou como líder aqui do Núcleo de Frankfurt, co-líder, né? Juntamente com a Fernanda e a Adriana. E também conheci a Renata através do Grupo Mulheres do Brasil. E é isso. Obrigada, Nadiane. Bem, a gente pode ver aqui que nossas convidadas, né, elas têm áreas de atuação bastante diferentes, experiências bastante distintas, mas eu acho que é interessante que ambas as áreas a gente pode ver que há poucas mulheres, né, e poucas mulheres também em liderança, o que a gente já falou bastante em algumas das discussões aqui nas lives. Então, eu vou pedir para vocês duas falarem um pouco, assim, da experiência de profissionais de vocês. Vou começar aqui pela Nadiane. E aí vou fazer uma introdução aqui, que embora o número de mulheres seja crescente no ambiente acadêmico no Brasil, a presença de mulheres em liderança nas universidades é ainda bem escassa, né? Tem um estudo bem legal da Daniele Vaz, de 2013, que aborda isso de uma forma bem interessante. Além disso, a área de engenharia também é um ambiente com poucas mulheres, né? Não somente no Brasil, como, enfim, pelo mundo afora, né? Tem vários estudos mostrando isso. Daí, Nadiane, eu queria saber de você, que tem experiência na área de engenharia, no ambiente acadêmico, na sua perspectiva, quais são os maiores desafios para as mulheres crescerem na carreira na academia? Tá, realmente, né, sem dúvida, a engenharia é uma maioria masculina, né?
Eu fiz engenharia civil, não me via trabalhando em obras por conta, né, desse ambiente muito masculino. Sempre fui mais para a área de projeto mesmo, né? Apesar de que a gente precisa também ter um pouco de prática, né? Mas depois, assim, a área acadêmica me puxou, assim, né? Fui puxada por essa área acadêmica que eu adoro. E qual a dificuldade das mulheres na área acadêmica, né? Eu trabalhava no ITA, que é uma instituição pública, né? Então, a seleção é feita por concurso, né? Então, assim, o que vale são publicações, né? De artigos científicos. Você também tem uma prova teórica, geralmente, e uma prova didática, né? Então, assim, o que eu via bastante, né, nessa dificuldade de entrada na área acadêmica, nessa prova de seleção, por exemplo, se a mulher tinha um filho, porque você sai de um doutorado, você está numa certa idade propícia, digamos assim, para você ter filhos, se você desejar, né? E assim, nesse concurso público, geralmente eles pegam as publicações dos 2 últimos anos. Então, se você tem uma quebra ali, meio que você fica bem complicado para você retomar isso, é bem complicado. Mas tudo bem, digamos que você passou no concurso, como é instituição pública, os salários são equivalentes, são iguais, né? Tanto para homem quanto para mulher, tabelado, né? Só que eu via que na progressão, né? Porque a progressão em muitas instituições também é por artigos, né? Então eu via que, por exemplo, algumas mulheres, principalmente com filhos pequenos, tinham essa dificuldade de ser tão produtivas quanto quem não tem filhos ou os homens, né? Que geralmente aquela velha história, né, de sobrar mais o cuidado com os filhos para a mulher. Então, assim, isso acabava refletindo nessa progressão da carreira para as mulheres, né? E a própria participação em congressos, quando você tem filhos pequenos, tal, mas já tem os movimentos legais, o Parents in Science, que já estão, assim, movimentando para ter cuidados para as crianças nos congressos também. Eu acho que, e também eu via no setor público, eu vejo também que muitas mulheres acabam indo para o setor público, porque no setor privado a concorrência é maior e você consegue, é maior no sentido de que, não que seja pequeno o trabalho no serviço público, mas assim, você tem aquela estabilidade, né, e um pouco de flexibilidade, e eu via muita gente querendo fazer concurso público para tentar conciliar carreira e família, né, por ter essa estabilidade, mais um horário fixo, se bem que o professor não tem muito horário fixo, mas eu acho que consegue melhor no serviço público do que no setor privado, que às vezes tem que trabalhar no final de semana, entrega de projeto, vira à noite. Obrigada, Nadiane. No fim que acaba sendo difícil esse equilíbrio aí, mesmo na esfera pública, né? Quando a gente olha para o mercado de trabalho, né? Que é na área pública. E Lucimar, você já está mais na área privada, né? Digamos assim, no setor privado, melhor dizendo. Como você já comentou, você tem experiência na área de turismo, aviação, essa última em especial com ainda menos mulheres em liderança, né? Então, eu queria saber na tua perspectiva, quais são os principais desafios também para serem superados para as mulheres que para alcançarem posições de liderança dentro das organizações, e se você achar que vale também falar um pouquinho sobre a área específica que você trabalhou. Eu acho que, na verdade, tudo começa porque as mulheres no mercado de trabalho é relativamente novo, né? Se nós pensarmos que até muito pouco tempo atrás, né, na década de 1940, por aí, as mulheres tinham que ter, aqui no Brasil, tinham que ter permissão dos seus maridos, né, para trabalhar fora. Então, assim, mulher no mercado de trabalho é relativamente novo. Por ser relativamente novo,
as profissões que elas exerciam eram aquelas que depois inspiravam outras meninas, né? Então, a mulher, ela foi autorizada a fazer magistério. Logo as mulheres começaram a ser professoras, logo as meninas se inspiravam nas professoras em serem professoras, porque era onde elas viam as mulheres atuando, né? Se a gente falar de aviação, que é a indústria de onde eu venho, a aviação era um mundo completamente masculino, né, de pilotos, mecânicos e etc. E aí teve uma mulher, ela se chama Ellen Church. Ela queria muito ser piloto, muito. E não era permitido, né? Então, o que ela fez? Ela era enfermeira na época. Aí ela, de uma forma estratégica, ela convenceu que seria muito melhor ter enfermeiras como comissárias de bordo, porque essas enfermeiras, elas teriam, caso houvesse um acidente, elas teriam condições de cuidar das pessoas que possivelmente se machucassem. E não só isso, como as pessoas tinham muito medo de voar, se hoje as pessoas já têm medo de voar, imagine no começo da história da aviação comercial, né? As pessoas tinham muito medo de voar e elas, como enfermeira, poderiam cuidar dessas pessoas que tinham medo. Desta forma, comissária de bordo começou a se transformar uma profissão feminina, porque as enfermeiras eram femininas, que já vem daquela coisa da mulher que cuida, né? E aí a mulher começou, tanto que se pensarmos, quando se pensa em comissária de bordo, se pensa em mulher, porque é a referência, né? E hoje no Brasil, por exemplo, 50% é mulher, 50% é homem, mas ainda assim as pessoas pensam, comissária de bordo pensa mulher, né? Então, tudo é uma questão de referência. Eu acho que as dificuldades vêm daí. E por falta de referência, existe inclusive o preconceito, o viés inconsciente mesmo, né? Então, a pessoa entra num avião e vê que é uma piloto mulher e fica com medo, porque na cabeça dele o homem é o melhor piloto, né? Quantas de nós, vamos falar a verdade, quantas de nós no começo não tinha medo de andar com taxistas mulheres, ou com mulheres que dirigem ônibus, ou com mulheres que dirigem caminhão, que são caminhoneiras? Por quê? Porque a gente sempre, o nosso cérebro estava acostumado a ver o quê? Um homem naquela posição. Então, né, inconscientemente você acha que uma mulher não é capaz. Então, assim, a gente tem aqui várias outras questões, né? De pensar que o homem aqui sempre foi o provedor. Então, também, hoje, quase 50% dos chefes de família no Brasil são mulheres, né? Mas, ainda se você perguntar quem é o chefe de família, esse número é quase 50%, porque muitas das mulheres que são chefes de família dirão que é o seu marido que é chefe de família, porque elas não vão querer dizer que não é, né? Então, assim, mesmo a mulher ainda estando no mercado de trabalho há pouco tempo, tendo pouca referência, então eu acho que essa ainda tem essa questão do viés inconsciente que acaba não dando oportunidade para as mulheres, né? Então, assim, a gente tem várias coisas a serem discutidas, mas eu acho que, como hoje o tema é a questão do equilíbrio, eu acho que então eu vou te dizer assim, que o maior desafio é porque como essas mulheres não têm uma referência, elas sempre colocam na cabeça que é muito difícil conciliar a vida profissional com a vida familiar, e que é uma verdade, né? Não é que não seja verdade, mas é possível, e aí você tem que adotar algumas metodologias, realmente você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas é possível, né? Então, até contextualizando todo mundo que está nos ouvindo, quando a gente começou essa conversa, né, eu vim já com essa teoria, né, e aí a Nadiane me fez várias perguntas, né, porque ela tem uma ideia diferente, o que foi bastante legal, porque a gente chegou aí, a diversidade de ideias mesmo que traz um consenso, né? Então, eu vou contar um pouco da minha história e depois, Nadiane, por favor, você conteste da mesma forma como você me fez aquele dia. Então, assim, eu sou a provedora, né, do lar. Eu tenho a Vitória, tenho 50 anos, a Vitória tem 13, vai fazer 14 agora no final do ano. E eu sempre
cuidei da Vitória sozinha, né? Só moramos eu e a Vitória aqui em casa. Então, assim, quando a Vitória nasceu, a gente tem realmente uma tentação, né? Porque aquele bichinho, a coisa mais linda do mundo, que a gente pega aqui no colo e a gente chama de paixão, a gente quer realmente ficar com eles. E eu não tive a escolha, eu não tinha escolha, eu não tinha pensar assim, eu vou abrir mão da minha carreira porque eu quero ficar com a minha filha, porque eu não tinha essa escolha. Eu tinha que trabalhar porque eu era provedora. Então, eu comecei a me organizar, né? Então, a Vitória, eu saía de manhã para ir para o trabalho, já levava a escola para o berçário, ou creche, ou escolinha, como cada um quiser chamar, e só pegava ela no final da tarde, quando eu voltava do trabalho, né? E aí a gente vinha para casa juntas. Ela já vinha jantada, com banho tomado, né? Porque ela ficava lá o dia inteiro. E aí, nesse momento à noite, é que nós tínhamos o nosso momento. E aí eu fui me organizando para que a Vitória sentisse que, assim, eu tinha que trabalhar, porque era uma função realmente, fazia parte da nossa história, eu tinha que trabalhar para poder trazer o alimento para casa, mas ela era a minha prioridade. Então, as noites eram delas, os finais de semana eram dela, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que valoriza muito a família, então, todos os aniversários da Vitória até hoje, ela vai fazer 14 anos, eu sempre peguei folga para poder estar com ela no dia do aniversário dela, né? Nunca faltei de uma reunião de escola, porque eu impunha isso na minha agenda e a empresa sempre respeitou. Só que ao longo desse tempo, eu fui sendo promovida, né? Então, por exemplo, na United, eu cheguei no posto máximo, que era ser diretora do país. E aí é onde eu gosto de inspirar outras meninas, porque eu sempre digo, se você sai para a rua para trabalhar, né? E na nossa realidade hoje, a gente fica aí contando o deslocamento, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mais 8 horas de trabalho, mais 1 hora de almoço, são 11 horas, né? Se você vai ficar 11 horas fora e vai trazer, né, um salário menor, porque você exerce uma função menor, então busque mesmo uma liderança, um cargo maior e etc., porque pelo menos você vai ficar 11 horas fora, mas você vai trazer um salário bem maior também. E o tempo que você vai ficar fora é o mesmo, né? Então eu brincava que assim, a gente sai para caçar, né? Como se a gente pensar nos nossos antepassados. Então, em vez de eu trazer um animalzinho pequeno, eu vou trazer um animal maior, que vai me garantir também uma força maior. E eu trabalhei numa empresa americana, e aí muitas vezes eu tinha que viajar. E aí, quando eu viajava, minha mãe vinha dormir em casa para poder não tirar a Vitória da rotina, né? E aí veio as questões que a Nadiane me fez, né? Que a Nadiane, que ela tem uma realidade completamente diferente na Alemanha. Nadiane, eu vou engatar aí com a questão da Lucimar e vou te fazer já a pergunta sobre o teu livro, daí você engata aí respondendo o que ela te colocou. Teu livro, ele aborda, que chama 30 horas, né? E ele aborda justamente a ideia de propor uma carga horária um pouco menor, em que no mercado de trabalho as pessoas trabalhem com mais produtividade, né? E ao mesmo tempo consigam alcançar um pouco mais de equidade de gênero nas famílias e no mercado de trabalho. Daí eu gostaria de te pedir, junto com a solicitação da Lucimar, para você abordar brevemente os principais aspectos que te levaram a essa proposta. E você pode anotar aí, eu vou fazer outra pergunta engatada aí. Se o fato de você morar na Alemanha mudou de alguma forma a maneira de você ver as rotinas das famílias e do mercado de trabalho, como elas são estruturadas. Certo. Mas, Lucimar, quando eu estava no Brasil era igualzinho, né? Eu tenho 2 filhos, hoje já estão com 12 e 10 anos, e trabalhava o dia inteiro, né? E quando eu ia para congresso, se meu marido não podia ficar com eles o tempo todo, vinha minha mãe, ou vinha minha tia me ajudar, sempre pude contar com esse apoio. E no Brasil, que é uma grande diferença que eu vou contar, né? Você muitas vezes pode contar com o apoio de uma funcionária, que aqui na Alemanha a gente não tem. Então, já começando a responder um pouco as perguntas da Renata, porque na verdade elas têm a ver, né? Justamente essa minha mudança
desse contexto que me fez enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Porque o que aconteceu? Quando a gente se mudou para cá em 2015, num primeiro momento eu fiquei dando suporte para as crianças, eles não sabiam nada de alemão, né? Então, eu num primeiro momento nem procurei uma vaga de emprego, porque eu sabia que não ia ser muito puxado. E eu comecei a observar, né, as famílias, a sociedade. Primeiramente, eu achei uma vaga na creche para minha filha só até as 3 horas da tarde, né? Para o meu filho também, você não consegue 3 horas, né? Eu assim, tá, como que eu vou trabalhar, né? Se às 3 horas eu tenho que buscar os meus filhos na creche ou na escola. Né? Então, eu comecei, nossa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Comecei a observar as famílias aqui do lado, né? Os amiguinhos dos meus filhos e tal. E eu percebi que é estabelecido um modelo aqui na Alemanha em que um dos pais geralmente trabalha em período integral, né? E o outro trabalha 15 horas por semana, 20 horas por semana. Essa decisão geralmente é feita para ficar em casa quem ganha menos, e a maioria esmagadora dos casos são as mulheres, né? Então, as mulheres acabam ficando em casa. E assim, realmente, se a pessoa tem que se a pessoa tem que criar o seu filho sozinho, realmente fica muito difícil, se bem que daí tem ajudas do governo e tal, mas também não é uma realidade diferente no Brasil, né? Se a pessoa não ganha bem e não tem com quem deixar os seus filhos, né? Porque creche pública no Brasil, para as classes mais baixas, só 23% das famílias são atendidas, né? Então, pensa no déficit que tem, né? E o que essas pessoas fazem? Não é à toa que a maioria das mulheres, assim, pessoas abaixo da linha de pobreza, são mulheres, né? Que é essa realidade do Brasil tão dispar, né? Mas, enfim, continuando minha história. Então, eu comecei a ver esse modelo, né? E eu falei assim, nossa, que diferente, né? Para mim, foi uma quebra de paradigmas. E eu, no começo, em princípio, achei aquilo ótimo. Nossa, que bom, vou poder trabalhar meio período e vou poder ficar um pouco com os meus filhos, né? Mais com meus filhos, porque eu também estava adorando poder estar mais tempo com eles, pegar eles às 3 horas na escola e viver com eles, né? Participar da rotina deles. Então, eu achei aquilo que seria muito legal. E eu comecei a procurar emprego, né? Depois de passado um certo tempo, eu comecei a procurar emprego. Quais que são as vagas para período parcial? São vagas mais simples. Então, assim, para as pessoas que têm mais formação, é difícil você conseguir entrar nessas vagas. Nem abrem-se tantas vagas, para falar a verdade, em período parcial, né? Então, assim, foi uma dificuldade que eu encontrei. Eu não conseguia me reinserir na minha carreira como profissional, como eu gostaria, né? E eu comecei daí também a estudar. Comecei a estudar e ver que não era um problema só meu, né? Se você pegar aqui, eu peguei alguns dados da Alemanha, as mulheres pensionistas aqui, isso tem um impacto, né? Por elas trabalharem só meio período. As mulheres pensionistas recebem 26% a menos do que os OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, assim, se por um lado era bom, por outro é ruim, né? Passados-se 3 anos, a gente tinha que surgiu uma oportunidade para o meu marido de continuar aqui, né? E a gente tinha que decidir se a gente ia voltar para o Brasil ou não. Então, eu fiquei realmente, ou eu abri a mão do meu emprego, porque até então eu estava com uma licença, ou a gente ficava aqui na Alemanha, eu teria mais tempo para a família e não conseguiria ter uma carreira assim tão como eu gostaria ou como eu tinha no Brasil, né? Então, assim, ficar entre essa escolha que me motivou a pesquisar,
né? E escrever esse livro. Porque também eu me senti um pouco na pele das pessoas que no Brasil não têm condições de pagar uma funcionária, não têm condições de pagar uma escola integral particular para o filho, e simplesmente elas não conseguem, né? Elas não conseguem porque a conta não fecha. Então, foram muitas pesquisas que eu fiz e no final eu fiquei pensando, né? Então, por que se o homem trabalha aqui, sei lá, 40, às vezes até mais horas por semana, a mulher trabalha 20, por que não faz 30, né? E no Brasil, será que precisa realmente trabalhar tantas horas, dedicar tanto tempo para o trabalho? Será que a gente não consegue ser mais eficiente e conseguir produzir em menos horas? Não dá para encurtar isso? Mas depois eu fui pesquisar e já tem muitos casos de sucesso, né? Que já muitos estudos de caso que deram super certo, porque a gente perde muito tempo, né? Perde muito tempo com mídias sociais, muitas vezes, ou perde muito tempo em reuniões, ou você faz 2 horas de almoço. Então, assim, por que precisa de ser desse jeito, né? Então, assim, eu comecei a me questionar isso, eu vi que poderia ser diferente, por que a gente precisa fazer dessa maneira, e foi essa a proposta. Muito obrigada, Nadiane. No fim, é interessante, né, a reflexão. Eu li também teu livro, vi que você também viu que tem uma questão histórica, né, que essas horas, 40 horas foram determinadas há mais de 100 anos atrás, e a gente segue seguindo essas regras de mais de 100 anos atrás, né? Sim. Que não foram se protestos em 1886, em 1º de maio de 1886, que eclodiram lá nos Estados Unidos, né? E que, inclusive, até pessoas morreram por causa disso, né? Para baixar, porque naquela época foi depois da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 60 horas por semana e, né? Por conta que tinha luz elétrica também, né? Então, nessa época, mais de 100 anos atrás, aconteceram esses protestos para reduzir. Só que, assim, como era a família naquela época, né? As mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhos. Foi na década de 60, com a pílula anticoncepcional, que as mulheres começaram a seguir mais carreira, né? Então, assim, e como era o tipo do trabalho naquela época, né? Hoje em dia... Tá parando de vez em quando aqui, eu tô tentando continuar, depois eu vou ver com a Denise se a gente consegue editar. Não, mas ela tá... Aqui para mim também aparece como gravando. Tá, mas é que me informou que parou 2 vezes aqui, eu segui atualizando, mas só para informar vocês aqui. E aí, obrigada, Nadiane, falando sobre essa questão de pensar em horas diferentes e tudo mais. Eu queria propor também para a Lucimar para pensar um pouco sobre essa possibilidade, né? Enfim, eu li alguns autores durante a minha pesquisa, e que tem uma autora que ela chama Marjorie DeWalt, e ela diz que essa separação entre a vida pessoal e a vida profissional, ela é hipotética, né? Porque, afinal, quando a pessoa está trabalhando, ela não esquece, fecha completamente, né, a porta e esquece a vida familiar, esquece os filhos, enfim, os pais e tudo mais. Tá sempre interagindo de alguma forma, principalmente para quem tem filhos, né? E a mesma coisa quando a pessoa tem família, principalmente em cargos de liderança, você não tem como simplesmente se desconectar.
muitas vezes o profissional acompanha, né, o que está acontecendo, um e-mail, às vezes uma ligação importante, alguma coisa que aconteceu, enfim. Eu acho essa ideia que ela traz bem interessante para refletir sobre o que é família, se existe realmente uma separação entre as duas coisas. E também tem duas outras autores, a Nancy Fraser e a Rachel Yagi, alemã também. Eles falam, é um livro sobre capitalismo, e elas falam que essa questão da separação entre vida privada, hoje o profissional tem no mercado de trabalho. Daí eu queria saber de ti, assim, você falou um pouco sobre a sua experiência, né, no desafio de encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu queria saber de ti, você acha que o mercado de trabalho no Brasil está preparado para uma readaptação da quantidade de horas, né, de trabalho semanais, enfim, e qual seria a tua avaliação também sobre essa proposta? Então, na verdade, o que a Nadiane comentou é uma realidade mesmo. Apesar das pessoas ficarem aí, às vezes, 9, 10 horas no escritório, se você for contar as horas que são realmente produtivas, elas são bem menores do que isso, né? E eu até digo que não foi por força do homem, mas até pela força da natureza, né? O que aconteceu agora com a pandemia, veio a mostrar que muitas das funções que as pessoas se deslocavam para ir lá fazer no ambiente de trabalho, elas podem perfeitamente fazer de suas casas ou de onde elas quiserem estar, né? E até na CVC Corp a gente tem, assim, o que eu acredito que vai ser um case em muitas empresas agora, durante a pandemia, porque o atual presidente da CVC, houve uma mudança na presidência da empresa, né? Já estava anunciada que haveria essa mudança no final de março, e em meados de março veio a pandemia, né? E o atual presidente, ele veio, dia 1º de abril, ele assumiu, em plena pandemia, ele não era uma pessoa da empresa que foi promovido, ou seja, ele veio de fora, ele não conhecia ninguém, e até agora, este momento, ele está fazendo como? Home office, através, né, das lives e administrando tudo de sua casa. E ele tem feito o trabalho que precisa ser feito. Então, assim, já começa daí que a gente percebe que já haverá uma mudança da forma de trabalho, né? Além disso, nós temos aí a tecnologia que chegou para facilitar muitas coisas, assim como isso que a gente está fazendo agora, e assim como eu acabei de mencionar o exemplo de que ele só pode administrar a empresa através da casa dele por causa da tecnologia, né? Mas, enfim, a tecnologia chegou e hoje muitas coisas são feitas por projetos, né? Então, você precisa entregar o resultado. Esse projeto pode ser um projeto de 6 meses, ou de 1 ano, ou de 3 meses. Você vai ter ali o seu prazo para poder entregar aquele projeto. E como você vai administrar seu tempo para fazer, você tem o prazo para entregar, né? Então, de repente, você vai ter momentos que você vai ter que acelerar um pouco mais, talvez tenha que estender as suas horas de trabalho, mas também vai ter alguns momentos que você vai conseguir ter uma flexibilidade maior, né? Então, eu acho que o mundo está caminhando para isso. Apesar que eu quero trazer uma outra coisa para a nossa reflexão, porque a gente sabe hoje que a China, né, ela usa até o termo 996. 996, porque eles trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. E já algumas frentes lá na China já falam que eles querem trabalhar 7 dias por semana, né? E aí talvez seja o quê? Uma questão de sobrevivência também, né? Demanda e oferta. Muita gente, então também as pessoas querem produzir muito, e o chinês, ele quer ficar rico, milionário, né? Então, e os outros, aqueles precisam trabalhar muito para poder ter o mínimo necessário para poder sobreviver, né? Então, eu acho que aí é que a gente precisa... É difícil isso, e é importante quando você menciona que não existe um profissional e um pessoal. Nós somos uma única pessoa. Essa história de que teve realmente uma época aí que as pessoas falavam, né? Você é uma coisa na empresa, você é outra coisa em casa. Não dá, nós somos uma única pessoa, né?
Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a pensar que a vida é uma só, né? Que o trabalho ele tem que te fazer feliz porque faz parte da sua vida, que faz parte da sua jornada aqui na Terra, o trabalho, né? Que aquilo que você ganhar e você não vai levar, né? Então, até que ponto eu acho que a gente pode fazer a coisa de trabalhar. É claro que eu quero poder ter uma condição de vida agradável e confortável, mas será que eu preciso realmente de ter tanta fortuna? Porque para eu ter muita fortuna, alguém vai ter que não ter nada, né? Então eu acho que falta esse equilíbrio. Eu acho que na humanidade, se nós alcançássemos um pouco mais de equilíbrio, nem haveria gente trabalhando muito para querer ficar tão rico e nem haveria gente trabalhando muito porque quando eles trabalham, as horas que eles trabalham não é o suficiente para eles poderem comer. Então eles precisam trabalhar ainda mais, né? Eu acho que essa nova geração ela já vem com uma outra consciência, ela já está prestando atenção se as empresas têm esse olhar para o social, se as empresas realmente tem uma preocupação com o meio ambiente, tem uma preocupação com a saúde do funcionário, né? Eu acho que essa nova geração já vinha com essa consciência e eu acho que na pandemia as crianças não vão para a escola, etc. Mas por outro lado, quantos homens eu não ouvi dizer, agora eu tomo café com os meus filhos, agora eu almoço com os meus filhos, agora eu desligo o computador, eu já estou em casa, então eu consigo jogar um pouquinho de bola com meu filho. Então as pessoas também perceberam que esse equilíbrio é bom, né? E eu acho que toda vez que você experimenta uma coisa que é bom, é muito ruim você querer voltar para trás. De fato. Nadiane, você tem alguma experiência também, ou própria ou de conhecidos nesse período de pandemia, né? De que em relação à igualdade de gênero, enfim, que você gostaria de compartilhar? Bom, o que eu mais escutei foi, assim, quem tinha crianças pequenas ficou maluco, né? Tentando conciliar trabalho, home office com crianças. E eu acho que nem a Lucimar falou, a pandemia nos trouxe muitas reflexões, né? Até nessa parte de valores, né? De consumo, né? No momento que a gente não podia mais ir a restaurantes, viajar, e estávamos voltados, presos com a nossa família, né? Eu acho que dá para a gente repensar, né, muitas coisas nesse sentido, home office também, né, a possibilidade de fazer remoto. Então, assim, eu acho que abriram-se mais possibilidades e colocou a gente para pensar, né? E realmente, se você pegar aquela curva, né, de saúde, dinheiro... Voltei. Quando você é jovem, você tem saúde, tem relativamente tempo, mas não tem dinheiro, né? Daí você vai, trabalha, você tem dinheiro, não tem tempo, e quando você fica mais velho, você não tem tanta saúde, né? Espero que tenhamos, mas, assim, por que não equilibrar melhor isso ao longo da nossa vida? Porque tem gente que não chega, né? Então, assim, eu acho que realmente, a palavra, para mim, é equilíbrio, né? E outra coisa que eu queria comentar com relação a horas de trabalho e projetos, que nem a Lucimar falou. Quer queira, quer não, você tem uma métrica, né? Você tem um prazo. Quando você bota um prazo, você acaba sendo condicionado a trabalhar um tanto de horas, né? Como você vai distribuir, tudo bem, você tem uma flexibilidade, mas você acaba que você tem, né? Então, assim, ok, pode ser as metas podem ser por projetos, mas você tendo um prazo não adianta, né? Precisa ser feito, então também tem que ser bem dimensionado, né? É isso que eu quero dizer, né? Esses
projetos também têm que ser bem dimensionados para não sobrecarregar. E outra coisa da pandemia, né? Eu acho que ficou mais difícil ainda a gente separar horas, trabalho e família. E muita gente relatando que acabou trabalhando mais, porque você está em casa, você vai fazendo, vai trabalhando, né? Então, realmente é complicado, não é fácil, a equação não é simples, né? O sistema de equações não é simples, mas eu acho que a busca por um equilíbrio é a chave, eu acho que a Lucimar tem razão. Essa nova geração está mais atenta a isso, eles não querem o tempo, né? Está mais valorizado, as pessoas dão mais valor ao tempo e querem poder usufruir esse tempo para elas, não só para o trabalho, né? Eu acho que isso é uma característica bem marcante. E vocês falaram sobre essa questão, né? Ou seja, a gente está em um período de pandemia, todo mundo se reestruturou, todo mundo repensou como trabalhar e está funcionando, né? Conseguiu-se chegar a um ponto de que as coisas fluíram e de forma surpreendente, às vezes outras tiveram mais dificuldades, mais problemas, enfim. Mas diante, né, dessa flexibilidade, dessas mudanças tão rápidas que a gente teve que se adaptar, eu queria trazer uma pergunta, meio que uma reflexão. A estrutura das organizações, das instituições, elas nos disciplinam ou nos rotulam, né, a pensar, trabalhar sempre de uma mesma maneira? Vocês veem espaço para inovação? Quem sabe a Lucimar começa, então. Perdão. E já faz tempo, né? Tem até aquele filme do Charles Chaplin, que as pessoas acabam virando ali uns robozinhos e fazendo exatamente o que o sistema manda, né? Nós não somos diferentes, apesar de a gente se achar mais inteligente, mais evoluído, a gente faz exatamente o que o sistema manda. Então eu acho que eu sei que a gente está caminhando aqui para o final, eu quero deixar essas reflexões para fazermos, né? Primeiro, a mulher na liderança, ela é mais sensível. Então, ela também vai poder começar a fazer essas mudanças nas empresas, porque ela vai respeitar o funcionário que precisa cuidar dos seus filhos, ela vai entender mais essa importância da família, ela entende mais elas também farão com que os homens se equilibrem, né? Porque hoje o rapaz, ele marca uma reunião à noite ou um jantar à noite, porque ele não tem nenhuma colega mulher, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, vamos fazer um jantar entre presidentes e tem ali 2 ou 3 mulheres que têm família, etc., ele já vai lembrar que não dá, né? Então, eu acho que está faltando isso. Eu acho que essa mescla é importante. Então, por isso que é importante. Meninas, sim, busquem, se vocês quiserem, liderança, ou se vocês não quiserem, também não precisa. Mas nós temos essa obrigação de sermos felizes. Então, eu acho que as pessoas têm que buscar ser feliz. Se o seu ser feliz for trabalhar meio período e fazer outras coisas, se organize e busque isso. Se o seu ser feliz for fazer algo que vai te ocupar mais tempo, vai te dar um pouco menos de dinheiro, mas vai te dar uma felicidade enorme, faça isso. Se o seu ser feliz e você tem potencial e você quer ser líder, você quer ser um presidente, você quer ser um piloto de avião, você quer ser, né? Busque isso também. Eu acho que é isso que a gente tem que lembrar. A vida é uma só. Eu e a Denise, a gente fala que eu quero chegar a 100 anos, a Denise já falou que vai passar dos 100. Então, e a gente tem que ser feliz, porque a gente quer passar por essa vida ser feliz. Ser feliz e a gente pode fazer o outro feliz também, né? Então, vamos buscar este equilíbrio, vamos entregar resultado, porque entregando resultado você consegue fazer essa flexibilidade, e vamos lembrar que, assim como a pandemia veio nos mostrar, a gente não precisa de tanta roupa, de tanta joia, de tanta, né, de tanta coisa, porque realmente o consumo exagerado também faz com que a gente, às vezes, busque, porque eu preciso ter um carro melhor, porque eu preciso ter um barco, porque eu preciso, né? A pandemia veio mostrar isso de forma democrática para todos, porque não é só um, né? Todo mundo ficou isolado. Então, eu acho que é isso que eu quero deixar aqui. E sim, tem espaço para criatividade e inovação e mudarmos a nossa forma de trabalhar.
Obrigada, Lucimar. Nadiane, a mesma pergunta, né? Se você acha que tem espaço para inovação, se a gente está, né, disciplinado a ter os mesmos comportamentos, e se você quiser, já pode deixar também tua mensagem. Tá. Bom, com certeza, né? A gente segue, a gente costuma a seguir esses padrões, e que nem a Lucimar falou no comecinho, que a gente tem poucas mulheres na liderança, então a gente não tem muita essa direção, né? E a gente acaba seguindo esses padrões, a gente acaba entrando nisso e não se questiona, né? Você vai fazendo. Você vai fazendo, você não se questiona e assim, é bom às vezes a gente parar para pensar, mas não dá para ser diferente, por que eu estou fazendo desse jeito, né? E para quebrar esses padrões, né? Quebrar esse teto de vidro, quebrar esse modelo, se não for o que é mais adequado à nossa realidade atual, né? E eu acho que, assim, a mensagem, a gente até estava discutindo, né, no outro dia, as mulheres precisam se unir, né, para conseguir essas mudanças, né? Foi o que a Lucimar comentou com a gente precisa se unir e se questionar e ter coragem para mudar, porque eu acho que essa falta de equilíbrio, ela tem deixado muitas mulheres para trás, muitas têm que escolher, que elas não têm condições de então, eu acho que quando tiver um melhor equilíbrio, até para os homens, não estou falando só de mulheres, os homens também querem participar, querem curtir seus filhos, querem ter mais saúde, né? Então, assim, é isso, acho que essa é a minha mensagem final, para a gente se unir, tentar mudar, não sei, provavelmente com as mulheres na liderança, isso seja bom. Tem uma boa notícia, né, Renata? Um dos partidos grandes aqui da Baviera anunciou essa semana que uma bandeira do partido é 30 horas por semana, proposta de partido, do SPD, Olha. Que é um dos grandes partidos aqui da Alemanha. Então, assim, eu acho que aqui talvez esteja um pouco mais perto do que no Brasil, pelos problemas sociais que a gente encontra, né? No Brasil, ainda muita desigualdade, né? Mas eu acho que é o caminho. Muito obrigada, Nadiane, também pela tua mensagem final aí. Se vocês me permitirem, eu também gostaria de deixar uma reflexão, mais uma, é que durante a minha pesquisa de mestrado eu tive contato com alguns trabalhos da autora Joan Acker. Ela, enfim, é uma pesquisadora feminista, enfim. E alguns dos seus trabalhos, ela propunha a teoria da organização com gênero, que era uma tradução livre, né? Ela dizia que muitas organizações, né, e aí incluem instituições, empresas, privadas, públicas e tal, elas dizem que o gênero do funcionário não interessa, né? Não importa, não existe um gênero, né, específico para o funcionário dela. Não, eles são bem-vindos homens e mulheres. Mas, na rotina de trabalho, as atividades são estruturadas de uma forma que acaba excluindo naturalmente quem tem responsabilidade. Então, quem tem responsabilidades com família, quem tem mesmo essa questão de, por exemplo, buscar um filho às 17 horas, ou mesmo um pai, uma mãe que precisa de assistência, enfim. Então, e essas pessoas acabam sendo excluídas porque não podem trabalhar 12 horas por dia, ou estar 100% disponíveis para a empresa, ou ir num evento à noite, por exemplo, enfim. Essas empresas, elas são estruturadas, de acordo com a autora, com um perfil conservador, né, da família conservadora, em que existe uma pessoa que trabalha fora de casa e uma pessoa que cuida de tudo dentro de casa, que geralmente é a mulher, né? Então, é uma coisa que ela é velada, ela não é clara, mas a estrutura da empresa ela é baseada nisso, que tem um que pode estar 100% lá disponível. E aí, para uma mulher, por exemplo, que quer crescer na carreira, quer se desenvolver nas organizações, mas que não se adapta a esse horário, ou seja, porque tem família, porque tem compromissos, ela acaba sendo
tendo um problema. Ela é o problema, não é a estrutura que tem um problema, né? Que não é flexível. Então, e isso tudo é velado, né? Então, a mulher não se vê naquela posição, como, né? Muitas vezes a gente vê a falta de referência, né? Que foi o que a Lucimar falou no começo. Enfim, fica muito difícil para as mulheres terem um perfil do líder, né? Então, o que eu acho interessante na reflexão, né? Dessa autora é que eu acho que não é só um lado que tem que se adaptar. As mulheres estão melhorando muito, a gente já discutiu isso em outras lives, as mulheres têm nível educacional mais alto hoje que os homens no Brasil, inclusive, muito mais mulheres tendo um nível superior que homens, enfim, as mulheres estão buscando treinamento, se desenvolvendo, se superando, enfim, mas eu acho que são os dois lados. É importante que as organizações olhem para si também e avaliem se suas estruturas são flexíveis, são adaptáveis, e aí entra aquela coisa, né, que até a Lucimar comentou algumas vezes, é que com a gente antes, eu acredito que hoje, eu me lembro que hoje também, é importante escolher bem a empresa que você vai trabalhar. E aí, enfim, essa é a mensagem que eu também gostaria de deixar, complementando aí um pouco, mas a conversa foi muito, muito boa. Muito obrigada, Lucimar, muito obrigada, Nadiane, por dividir a experiência de vocês, né, por compartilhar e consequentemente, nessa troca, né, que é o que a gente faz no Comitê 88, que a gente faz no Grupo Mulheres do Brasil, nessa troca que a gente tem, a gente cresce, né, a gente aprende. Eu, particularmente, aprendi bastante aqui. Obrigada a vocês, obrigada a todos que vieram, obrigada pelo convite. E é isso mesmo, adoro a proposta de vocês, porque quando a gente conversa, a gente reflete e a gente traz para a consciência mesmo, né? Sem dúvida. Muito bom, gente. Muito obrigada, viu? Foi excelente. Muito obrigada a todos que vieram, pessoal. Até então, até a semana que vem, no mesmo horário. Até a semana tchau, tchau. Até logo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.